Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dando sequência aqui ao conteúdo, nós vamos falar sobre memórias. É, é sempre interessante a gente recordar dos conteúdos anteriores e lembrar que o computador ele tem três componentes principais que são a CPU, os dispositivos e memória, e os barramentos de entrada e saída. A gente já tem uma contextualização sobre alguns detalhes importantes sobre a CPU, um pouco mais aprofundados. Agora a gente vai falar sobre memória, que basicamente são dispositivos de armazenamento de informações, que guardam aí tanto os valores de variáveis, endereços, e códigos de programa. Elas se classificam em dois tipos. Elas podem ser voláteis ou não voláteis, sendo que a memória volátil a gente chama também de primária, e ela tem uma característica interessante que é dissipar as informações quando a energia que alimenta o chip de armazenamento é retirada. Então, todos os dados que estão armazenados nesse tipo de memória, quando o computador é desligado, essas informações elas se perdem. Então, o principal exemplo de memória volátil, que é conhecido de todos nós, são as chamadas memórias RAM, que significa Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, que são aquelas memórias utilizadas em computadores, desktop e notebook, com o objetivo de armazenar as informações que estão sendo processadas no momento, que estão sendo utilizadas no momento, E existem outros tipos de memória volátil, a gente vai ver um pouco mais à frente, As memórias não voláteis, a gente chama também de memória secundária, guarda informações de forma permanente, Mesmo quando o chip é desenergizado, essas informações elas se mantêm, Algumas delas eu gravo e consigo apagar e regravar, outras não. O processo de gravação só é permitido em uma única etapa. E aí, caso seja feita alguma programação incorreta, o chip ele se desperdiça, Um exemplo são as memórias ROM, Read Only Memory, memória de somente leitura. E aí, para a gente entender melhor, como é que seriam as especificações de ambos os tipos, essa é uma classificação geral, volátil, não volátil, primária e secundária, a gente vai começar com a memória RAM, E aí, quando a gente fala de memória RAM, existem dois tipos principais, que é a memória SRAM, que é estática, o S vem de static, do inglês, e a DRAM, que o D seria relativo à dinâmica, E por que um é estática e a outra é dinâmica, A gente pode recordar aí do assunto de eletrônica digital, e existem dispositivos, dentro da eletrônica digital que são capazes de armazenar informação, como por exemplo os LEDs e os flip-flops. No caso da imagem aí está ilustrado um flip-flop do tipo D, Ou seja, um dispositivo assíncrono que ele tem a capacidade de armazenar um bit que é oriundo aí dessa entrada D. Nesse caso, a partir do momento em que você insere informação, essa informação ela é mantida e ela não se perde desde que haja energia, Porém, acontece que existem outros tipos de dispositivos que, ao invés de armazenar via esse loop que existe aqui que é característico dos dispositivos flip-flop e latch, eles armazenam através de uma carga num capacitor, E aí, como vocês sabem, o capacitor é um dispositivo mais analógico, que ele não tem capacidade permanente de armazenar a carga. Ou seja, o capacitor ele carrega e em algum momento ele tem a tendência de descarregar. E aí a informação ela é mantida quando o capacitor está carregado, o computador entende como 1, e quando ele está descarregado, ele entende como 0.
Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui é só pela questão do selo, da retroalimentação do circuito aqui, por ser um circuito lógico sequencial, né? Então, dito isso, né, a gente consegue imaginar que esse camarada aqui, esse camarada aqui, na verdade, o capacitor, aqui é um transistor, né? Ele precisa de uma recarga para que seja possível ele manter o estado dele igual a 1 quando ele tiver que armazenar 1, né? Então, nesse caso da memória SRAM, não tem essa necessidade de recarga elétrica, né? Porque o que é inserido aqui na entrada é mantido na saída de forma permanente. Ela é rápida, né? Porque eu não preciso ficar renovando essa informação aqui, porque ela não vai se perder. E aí, como eu falei para vocês, ele funciona de forma semelhante a um flip-flop. Lembrando que esse flip-flop do tipo D aqui, ele é capaz de armazenar só um bit. E aí você faz o cálculo para quanto é que seria vários bytes, kilobytes, gigabytes, megabytes e gigabytes, né? No caso da memória SRAM, vocês podem verificar aqui como é que seria uma relação entre o clock, a entrada e a saída, né? Normalmente esses dispositivos eles funcionam com borda de subida do clock, ou seja, a transição ela só ocorre quando o clock ele tem essa transição de 0 para 1, né? E quando a entrada ela é diferente da saída. No caso do diagrama de bloco, né, desse flip-flop D, a gente tem a entrada, o clock, a saída e uma saída barrada, né? Isso aí é coisa que vocês já estão acostumados lá da eletrônica digital, para quem já cursou essa disciplina, né? Consome muito pouca energia, né? Porta lógica é um dispositivo microcontrolado aí, né? É um dispositivo, na verdade, é um semicondutor micro, né? Que para seu correto funcionamento ele requer muito pouca energia. E por esse motivo, além de ser também uma dimensão física muito pequena que ocupa, eles consomem muito pouca energia. E tanto pelo fato de consumo pequeno de energia quanto a dimensão mínima, né, do componente em si, a dimensão física mínima, esses tipos de componentes, esse tipo de memória SRAM, né, a memória RAM dinâmica, ela é preferida na construção de aparelhos eletrônicos modernos, né, como por exemplo celulares, tablets, e etc, né, porque são dispositivos móveis que requerem baixo consumo de energia para aumentar a autonomia, né, o que o cliente deseja. Essa construção ela acaba sendo um pouco mais cara, porque o processo de fabricação requer um recurso tecnológico mais avançado. No entanto, é o mais comum hoje em dia. Já a memória DRAM, né, a memória RAM dinâmica, ela é composta de componentes eletrônicos mais analógicos que vai requerer uma recarga periódica, né? Então, se eu quero armazenar eu carrego esse capacitor. Essa carga do capacitor ela tende a se dissipar, e aí para que não se perca essa informação eu tenho que ficar reescrevendo essa informação antes que ela se perca, né? Aqui a gente tem uma tensão limiar em que acima desse nível de tensão a gente tem um nível alto, né? Igual a 1, tensão para nível lógico alto, e abaixo dessa linha a gente tem a tensão para nível lógico baixo, né? Então eu não tenho nenhuma informação armazenada, armazeno, e aí para que esse bit ele continue armazenado, eu preciso ficar renovando, né? E aí eu tenho um dispositivo que fica dando esse pulso para renovar a energia presente nesse capacitor. Então é uma construção mais arcaica, né? Gasta mais energia, porque essa energia ela se perde por nada, né? E também a questão do tempo em que essas informações elas se propagam, né? É mais elevado, né? Visto que um capacitor aqui está representada uma transição instantânea, mas a gente sabe que na carga também não é tão linear assim. Tem a memória cache, que também é uma memória volátil, né? E que basicamente tem dois níveis, né? A memória cache é uma memória menor, mais próxima do processador, e que é capaz de armazenar informações mais frequentes.
utilizadas pelo processador. Então fica mais perto para que o processador gaste mais energia em recuperar essas informações. É como se fosse a superfície da minha mesa, né? Eu mantenho perto de mim aquele que está mais perto. É como se fosse a memória cache, né? E aí uma memória principal lá, né, que seja um armário, fica mais longe de mim. Por exemplo, seria como se fosse o HD. Então, o primeiro nível, a memória cache primária, cache L1, né, level 1, nível 1, ela fica internamente dentro do processador e por isso é mais veloz, né, só que ela é menor. Já a secundária, cache de nível 2, level 2, ela é mais lenta porque é maior, capacidade de armazenamento maior, e fica fora do processador. A gente vai ver que existe uma relação de proporcionalidade entre velocidade, capacidade de armazenamento e proximidade com o processador também. As memórias secundárias, né, que são as de armazenamento permanente, são memórias do tipo ROM, né? E aí o primeiro tipo é a PROM, que é a Programmable Read Only Memory, que pode ser escrita com um dispositivo especial, né? Mas ela não pode ser regravada e nem apagada, né? É muito útil para gravação de firmware, que são programas de fábrica para determinados dispositivos que o fabricante não deseja que sejam feitas alterações por qualquer motivo, né? Então vai acontecer que eu vou gravar aquele chip e nunca mais eu vou conseguir regravar. Essa programação ela tem que ser muito bem testada antes, porque se houver erro, né, na lógica do que foi gravado nele, o chip ele acaba se desperdiçando, ele é descartável nesse caso do erro, né? Já a EEPROM, que é Erasable Programmable Read-Only Memory, né, podem ser apagadas pelo uso de radiação ultravioleta, né? Então ele tem uma janela de vidro, como está representado na imagem, incide-se a luz ultravioleta, o que está gravado nele se perde e aí eu estou com o chip apto a uma regravação, né? Eu já vi máquina, por exemplo, caça-níquel, que para evitar o contato acidental desse chip que está através desse encapsulamento de vidro, tem um contato acidental com a luz ultravioleta, eu já vi eles colocarem adesivo aqui em cima tampando, né? E aí é justamente assim que se faz o processo de deleção dos dados, né? Bota uma luz ultravioleta aqui, apaga, você coloca lá no regravador esse chip e ele está apto a receber um novo código. O próximo tipo é a EEPROM, E2PROM, ou como queiram chamar aí, né? Que é Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, né? Que seria uma memória de somente leitura programável e eletricamente apagável, né? É até um trava-línguazinho aí pronunciar esse nome dessa memória. Elas podem ter seu conteúdo apagado de forma elétrica, né? Então ele vai ter um pino que é destinado a apagar as informações que estão gravadas nele, né? Por exemplo, então você tem a capacidade de dar um pulso nesse pin e através desse pulso elétrico ele perde suas informações, né? E a memória flash é bem semelhante à E2PROM, só que mais rápida e de um custo menor, né? É uma otimização, digamos assim, e que aqui a gente chega no tipo, né, que é comum de ser utilizado em microcontroladores PIC e microcontroladores ATmega também, né, os ATmega 328P, por exemplo. E aí vocês lembram que, por exemplo, 16F628AUF indica que aquele chip, né, microcontrolador, ele tem uma memória flash. Tem a memória C, né, o PIC 16C, por exemplo, ele não tem memória flash, ele tem a memória PROM, né? Você grava, nunca mais regrava. E aí tem uma analogia, né?
Se eu for levar em consideração que a pessoa que fica sentada é a CPU, é o cérebro, é quem processa as informações de trabalho, o que está em cima da mesa, né, é o registrador são os registradores do processador, que é aquele que você utiliza toda hora, todo momento, né, e que você precisa ter acesso rápido. É o tipo de memória mais rápida, né? É, se você for comparar a gaveta, né, a gaveta seria a memória cache, né, que é aquilo que eu preciso de acesso frequente, mas não tão frequente quanto o que está em cima da mesa, né? Então eu comparo com a gaveta a memória cache. E tem a memória principal, que é o armário, né, o HD lá, o dispositivo de armazenamento em massa, né, que eu vou levar mais tempo para conseguir acessar essa memória aqui. Eu vou ter que levantar, abrir a gaveta, eu perco mais tempo procurando aqui, pela quantidade de informações que se encontra aqui, né? E aí tem uma pirâmide de hierarquia de memória, né? Na base, a gente tem os dispositivos periféricos, né? Logo em seguida, a gente tem os dispositivos de armazenamento em massa, que são disco rígido, né? Discos removíveis e etc. A base maior, a capacidade de armazenamento maior também, né? A gente tem a memória RAM, que pode ser física ou virtual, isso pode ser tratado em outro momento. A gente tem a cache nível 1 e nível 2, né? Aí você vê que a nível 2 ela fica mais na base, ou seja, fica mais distante do processador. Quanto mais para a base, mais distante do processador, então a nível 2 está mais distante. E tem uma largura maior também, né? Significa dizer que ele tem uma capacidade de armazenamento maior também. E tem a cache nível 1, que fica dentro do processador numa dimensão menor, numa velocidade maior. E por fim, os registradores lá no topo. Faz-se uma analogia aqui, né? Quanto mais próximo do topo, maior a velocidade e maior o custo. Menor é a capacidade e menor é o tamanho, né? Você vê que aqui na base, ó, a velocidade é baixa, o custo é baixo, a capacidade é alta e o tamanho é grande. E só quem não funciona energizado são os dispositivos de armazenamento em massa, HD, SSD, pendrive, né? À medida que todos os outros só irão manter informações gravadas enquanto houver energia. Basicamente é isso, né? Posteriormente eu vou apresentar para vocês alguns outros componentes aí, mas a princípio o nosso objetivo de hoje foi destrinchar um pouco sobre a questão de memórias, né? Eu posso estar colocando junto, anexo nessa aula gravada, algum material extra de leitura. E lá no final dessa apresentação aqui também vai ter umas questões de fixação, né? Para esse conteúdo que está sendo ministrado aqui. E aí vocês podem responder aí, eu recomendo até no caderno, manualmente, para efeito didático e ajudar vocês na fixação. Espero que vocês tenham entendido. Até logo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.